Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs. Quando pensamos em mafiosos, nossa mente automaticamente nos leva a imagens de poder, mistério e riqueza. Mas o que acontece quando essas figuras não só dominam as ruas, mas também acumulam fortunas inimagináveis? No vídeo de hoje, vamos revelar os mafiosos mais ricos do mundo. Homens que, com suas astutas manobras e muita ambição, construíram imparáveis impérios financeiros. De Lansky, o gênio das finanças do submundo, que lavava dinheiro como ninguém, a John Gotti, que investiu forte no contrabando e acumulou uma enorme fortuna. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações, porque este é um tema que você não vai querer perder. Bora pro vídeo. Michael Franzese. Abrindo a nossa lista, temos Michael Franzese, um ex-integrante da máfia estadunidense que hoje construiu uma carreira de sucesso como palestrante motivacional. Filho de Sonny Franzese, um dos antigos líderes da família Colombo, Michael foi uma figura influente no mundo da máfia organizada. No início, ele chegou a se matricular no curso de medicina na Universidade de Hofstra, mas sua vida tomou outro rumo quando seu pai foi preso. Ele abandonou os estudos e mergulhou nos negócios ilícitos. Em 1986, a Fortune Magazine o classificou como o 18º mafioso mais rico e influente dos Estados Unidos, com uma renda semanal impressionante de aproximadamente 8 milhões de dólares. E isso não é apenas especulação. O próprio Michael revelou esses números. Hoje, em 2025, o patrimônio líquido de Michael Franzese é estimado em cerca de 2 milhões de dólares. Embora pareça pouco, em comparação às fortunas que acumulou no passado com seus negócios clandestinos, esse valor ainda reflete o impacto que ele teve dentro da máfia. Após ser preso em 1986 e passar quase uma década atrás das grades, Franzese decidiu deixar a máfia e buscar uma trajetória legítima, tornando-se escritor, palestrante e comentarista. No entanto, apesar de ter se reinventado e construído uma nova vida ao lado da família, há quem comente sobre sua relação peculiar com a filha, Julia. Algumas pessoas acham que a conexão entre os dois é mais próxima do que o normal, gerando especulações sobre o assunto. Mas se Michael Franzese acumulou uma fortuna impressionante dentro da máfia, o próximo nome da nossa lista conseguiu ir ainda mais longe. Lucky Luciano. Charles Lucky Luciano foi um dos mafiosos mais influentes da história, atuando principalmente nos Estados Unidos. Nascido como Salvatore Lucania, na Sicília, Luciano imigrou para os Estados Unidos, onde construiu seu império no submundo. Ele começou sua trajetória na gangue Five Points, um dos grupos mais temidos da época, e foi peça-chave na criação do Sindicato Nacional da Máfia. Seu impacto foi tão grande que até hoje é reconhecido como o pai da máfia ítalo-estadunidense, principalmente por seu papel na criação da Comissão da Máfia em 1931. Agora, para entender o nível de riqueza de Luciano, basta olhar para os números. Seu patrimônio foi estimado em cerca de 50 milhões de dólares, uma quantia gigantesca para a época. E essa fortuna vinha de vários negócios ilícitos, incluindo contrabando, extorsão e bordéis. Mas além do dinheiro, Luciano também era conhecido por sua relação com as mulheres. Oficialmente, relatos indicam que ele teve 3 parceiras principais, mas há muitos rumores sobre outros casos amorosos. Os nomes mais mencionados são Gay Orlova, Igea Lissoni e Adriana Rizzo,
No entanto, há quem diga que ele também teve envolvimento com Thelma Todd e Beverly Paterno. Outro fato curioso é a diferença de idade em seu casamento. Luciano se casou com Igia Lissone, uma bailarina de apenas 26 anos, enquanto ele já era um poderoso chefe da máfia com 51 anos. Uma diferença que chamou atenção na época. Mesmo assim, seu nome segue sendo um dos mais icônicos da história do submundo organizado. Agora, se Lucky Luciano acumulou milhões, o próximo nome da nossa lista foi ainda além. John Gotti. John Gotti, o homem que comandou uma das maiores organizações mafiosas dos Estados Unidos, acumulou uma fortuna estimada em 60 milhões de dólares e chegou a ser considerado o nono mafioso mais rico dos Estados Unidos. Figura central na família Gambino, Gotti era conhecido tanto pelo poder que exercia no submundo, quanto por seu estilo de vida extravagante e suas constantes aparições nos tribunais. Filho de imigrantes italianos, ele chegou aos Estados Unidos ainda criança. Na juventude, liderou uma gangue local no Brooklyn, mas logo se juntou à família Gambino, uma das organizações mafiosas mais influentes de Nova York. Durante o período em que Gotti esteve no comando, estima-se que a fortuna da família tenha atingido impressionantes 500 milhões de dólares. Grande parte dessa riqueza foi passada para seus familiares, incluindo seu neto, John Gotti III, que hoje segue um caminho bem diferente. Tornou-se lutador profissional de MMA. Mas a fortuna e a fama não foram os únicos motivos que colocaram John Gotti nos holofotes. Durante anos, rumores circulavam sobre um caso extraconjugal envolvendo Shannon Sandy Grillo, esposa de Ernesto Grillo, um dos nomes associados à família Gambino. Sandy teria sido mais do que apenas uma amante de Gotti. Há especulações de que ela teria tido um filho secreto com ele. Esse caso veio à tona durante um julgamento de John Gotti Jr., filho de Gotti, por acusações relacionadas a atividades ilícitas. Frank Lucas. Nos anos 60 e 70, ele dominou o comércio de substâncias ilícitas nos Estados Unidos e acumulou uma fortuna impressionante para alguém de sua origem. Frank Lucas, um dos nomes mais influentes do submundo, nasceu na Carolina do Norte, mas foi em Nova York e Nova Jersey que ele construiu seu império. O que fez Lucas se destacar foi sua abordagem ousada nos negócios. Ele eliminou intermediários da máfia tradicional e criou um esquema de fornecimento direto, trazendo a mercadoria de forma inédita. Segundo ele próprio, conseguiu estabelecer uma rota de contrabando direto do Sudeste Asiático, negociando com fornecedores locais da região conhecida como Triângulo Dourado. E aqui entra um dos aspectos mais chocantes. Lucas alegava ter contrabandeado substâncias ilegais para os Estados Unidos, escondendo-as em caixões de soldados americanos mortos na Guerra do Vietnã. Essa estratégia fez com que ele controlasse o mercado com um produto de altíssima pureza, vendendo a preços competitivos e mantendo lucros gigantescos. No auge de seu império, Lucas admitiu faturar cerca de $1 milhão por dia, acumulando um patrimônio estimado em 52 milhões de dólares. Seu produto mais famoso ficou conhecido como Blue Magic, uma mercadoria tão procurada que expandiu seus negócios muito além do Harlem, chegando a diversas cidades da costa leste. Mas não era só no submundo que Frank Lucas se destacava. Seu estilo de vida luxuoso também chamava a atenção. Ele possuía várias propriedades, incluindo uma mansão em Nova Jersey, onde morava com a família, além de outros imóveis comprados para parentes. Outro detalhe que o diferenciava era seu gosto refinado para a moda. Lucas era frequentemente visto com roupas sob medida, ternos caros e casacos de pele luxuosos. Um de seus itens mais icônicos foi um casaco de chinchila avaliado em $125 mil, combinado com um chapéu de $25 mil, peça que ele usou para assistir à luta de Muhammad Ali no Madison Square Garden em 1971. Carlo Gambino. Quando se fala em riqueza e poder no submundo dos Estados Unidos, poucos nomes são tão imponentes quanto o de Carlo Gambino. Sua história é, de fato, lendária, subindo de um pequeno gangster para se tornar um dos mafiosos mais influentes de todos os tempos. Em 1976, a fortuna de Carlo Gambino foi estimada em mais de $70 milhões, um valor que, ajustado pela inflação, seria equivalente a aproximadamente $400 milhões nos dias de hoje. Mas o que realmente impressiona
não é apenas o valor da sua riqueza. Sob sua liderança, a família Gambino se tornou um império, gerando cerca de 500 milhões de dólares por ano no auge de suas operações ilícitas. Para você ter uma ideia, isso é mais do que a receita de várias empresas da lista Fortune 500 daquela época. De 1957 a 1976, Carlo esteve à frente da família Gambino, controlando uma vasta rede de atividades criminosas, que incluíam jogos de azar, agiotagem, extorsão, fraudes trabalhistas e até empresas legítimas usadas como fachada para esconder suas atividades ilegais. Seu império era tão bem organizado e extenso que dominou o submundo nos Estados Unidos por décadas. Mas aqui vem algo muito interessante sobre a jornada de Carlo Gambino. Sua ascensão ao poder é uma verdadeira lição de estratégia e paciência. Isso ficou claro nos métodos que ele usou em seus negócios. Apesar de liderar uma das maiores organizações mafiosas da história, ele passou pouco tempo na prisão, e isso foi por uma simples acusação de sonegação de impostos. Isso mostra a habilidade estratégica que Carlo possuía para evitar consequências legais graves. Além disso, uma parte significativa de seu sucesso se deve à sua capacidade de formar alianças poderosas. No início de sua carreira, ele se aliou a figuras de peso, como Lucky Luciano e Albert Anastasia. Carlo foi subchefe de Anastasia, e foi durante esse tempo que ele consolidou seu poder de maneira silenciosa, se posicionando como o sucessor natural do mafioso. Matthew Madonna. Matthew Madonna foi o chefe interino da família Lucchese entre 2009 e 2017. Nascido em Selden, Nova York, ele iniciou sua carreira clandestina em 1959, após conhecer o jovem gangster do Harlem, Nicky Barnes, enquanto estava preso na Green Haven Correctional Facility. Desde o início de sua vida no submundo, Madonna trabalhou com outros membros da sua família mafiosa para construir negócios ilegais que geravam milhões de dólares regularmente. Em 2007, as agências de segurança desmantelaram um esquema de jogo ilegal, lavagem de dinheiro e extorsão avaliado em 2,2 bilhões de dólares, comandado por Madonna e 32 outros membros e associados da família Lucchese. De acordo com os relatórios, o esquema envolvia coletar apostas de jogadores em esportes como basquete, futebol, corridas de cães e até na loteria. Aparentemente, as apostas eram coletadas pela internet e até por telefone, tudo isso de um local na Costa Rica. Eles contaram com a ajuda de Joseph Mancino, um membro sênior da família Gambino, para manter o esquema em funcionamento. Quando Madonna foi formalmente indicado em 2009, ficou claro que ele era uma figura-chave em uma operação gigantesca que arrecadava cerca de 400 milhões de dólares com negócios ilegais, incluindo o contrabando. Embora essa tenha sido a fortuna de um império mafioso, o próximo nome da nossa lista acumulou mais que o dobro dessa quantidade. Anthony Salerno. Anthony Salerno, mais conhecido como Fat Tony, foi um mafioso estadunidense que serviu como subchefe da família Genovese em Nova York. Segundo os relatos, o chefe mafioso italiano fez sua fortuna administrando jogos ilegais e o contrabando de entorpecentes no leste do Harlem. O mais fascinante é que esse sucesso veio depois que outros mafiosos italianos deixaram a área nos anos 1960, quando o bairro se tornou predominantemente negro e latino. Como líder da família Genovese, Salerno arrecadou milhões de dólares, sendo nomeado o maior gangster dos Estados Unidos pela revista Fortune em 1986. Naquela época, sua fortuna já ultrapassava $1 bilhão, sem contar o enorme poder de influência que ele possuía. Salerno controlava uma operação de jogo ilegal que movimentava $1 milhão por ano em Harlem, e também estava à frente de uma grande operação de agenciamento de empréstimos ilegais. Além disso, ele foi um investidor financeiro secreto de diversos empreendimentos. Em 1988, o chefão mafioso foi condenado por extorsão e sentenciado a 70 anos de prisão, enquanto Fat Tony teria feito grande parte de sua fortuna com empréstimos ilegais. Frank Costello. A Celebrity Net Worth estimou que a fortuna de Frank Costello girava em torno de $1 bilhão. Frank Costello comandou uma das organizações mafiosas
mais ricas e poderosas da história. Ele foi um mafioso ítalo-estadunidense cuja fortuna ilícita gerou o equivalente a 60 bilhões de dólares em receita. Costello ficou conhecido como o primeiro-ministro do submundo, liderando a família Luciano, que mais tarde se tornaria a família Genovese, e ascendeu ao topo do submundo organizado nos Estados Unidos. Costello também tinha uma enorme influência política. Ele entrou para a máfia ainda muito jovem, trabalhando para a Gangue Morello e conhecendo Lucky Luciano, com quem formaria uma amizade e uma parceria duradoura. Existem vários detalhes interessantes sobre a história de Frank Costello, e um deles são seus romances extraconjugais. Costello cresceu em uma família irlandesa católica em Boston e, desde pequeno, se destacou como um bom aluno, com pouco a esconder, exceto por um romance secreto com uma garota da igreja. Em um monólogo anterior, Frank Costello mencionou que, durante sua juventude, teve um romance com uma garota local chamada Mary Teresa, antes dela tomar os votos religiosos. Embora o mafioso tenha se casado com sua conhecida esposa, Gwen Costello, existem especulações de que ele manteve diversos relacionamentos extraconjugais. Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro foi um chefe mafioso siciliano de Castelvetrano e foi considerado um dos novos líderes da máfia siciliana. De acordo com as investigações, Messina Denaro acumulou sua fortuna por meio de um esquema extorsivo que obrigava empresas a pagar uma taxa pela proteção. O esquema também era usado para desviar contratos de construção pública. No entanto, os negócios de Denaro não eram todos ilegais. Ele tinha participações em uma rede de supermercados sicilianos e também possuía vastos olivais. O chefe mafioso estava envolvido na produção de azeite, um negócio que ele administrava com mão de obra africana barata. Comparado a muitos outros chefes mafiosos, Messina Denaro era incrivelmente rico. Tanto que, no momento de sua prisão, ele estava usando um relógio avaliado em 35 mil euros. Até mesmo especialistas afirmam que não há grandes nomes para substituí-lo. Agora, vale destacar que, por mais rico que Denaro fosse, ele também era insano a ponto de, em certa ocasião, ter afirmado que preencheu um cemitério inteiro sozinho. Dawood Ibrahim. A Forbes o listou como um dos maiores gangsters da história, com uma fortuna estimada em mais de 6 bilhões de dólares. Estamos falando de Dawood Ibrahim, a mente por trás do golpe a Mumbai em 1993, na Índia, que acabou com mais de 200 pessoas. Desde o ataque, o chefe mafioso está na lista dos mais procurados da Índia, com uma recompensa de 25 milhões de dólares por sua captura. Dawood Ibrahim é um daqueles chefes mafiosos que fez milhões com o entorpecentes. Seus interesses comerciais se espalham por mais de uma dúzia de países, incluindo Europa, África e Ásia do Sul, com ativos no valor de 450 milhões de dólares só no Reino Unido. Ele também tem investimentos em mais de 50 propriedades em vários países, como Paquistão, Alemanha, Turquia, França, Espanha e Singapura, entre outros. Apesar dos esforços do governo para cortar suas operações, os ganhos de Dawood Ibrahim com negócios ilegais na Índia ainda continuam a fluir. Alguns relatórios sugerem que até 40% de sua receita ainda venha da Índia. Então, como ele consegue fazer tanto dinheiro? Um dos seus principais negócios na Índia é a falsificação de notas de moeda. Ele também se envolveu em outros negócios prósperos com suas conexões indianas, como o comércio ilegal de diamantes da África do Sul. Além de suas atividades mafiosas, que constantemente colocam Dawood Ibrahim nas manchetes, ele também ficou famoso por supostos casos amorosos com várias atrizes de Bollywood. Sua conexão com Hollywood e seu carinho pelas atrizes nunca foram segredo. Ele flertava abertamente com algumas delas e até manteve um relacionamento apaixonado com algumas. Semyon Mogilevich. Semyon Mogilevich é amplamente considerado um dos chefes mafiosos mais ricos e influentes do mundo. Operando principalmente na Rússia, seu império criminoso se expandiu para vários países, tornando-o uma figura dominante no submundo organizado transnacional, com uma fortuna estimada em 10 bilhões de dólares.
Até 2023, a vasta riqueza de Semyon vem de diversas atividades ilícitas, nas quais ele está envolvido, incluindo contrabando, lavagem de dinheiro e fraudes em títulos. Ele também é conhecido por sua participação em redes de bordéis e pela corrupção de autoridades públicas em diversos países. Curiosamente, o poder de Semyon não se limita apenas aos seus negócios clandestinos. O chefão é frequentemente referido como o capo de capos da máfia russa e existem rumores dele possuir conexões com pessoas influentes, incluindo o atual presidente da Rússia. Apesar de ser acusado de mais de 400 quedas, o chefe mafioso ainda mora abertamente em Moscou, aparentemente intocável devido à sua extensa rede de influência política e mafiosas. Meyer Lansky. Meyer Lansky foi um mafioso judeu nascido na Polônia, que se tornou um dos mais astutos e poderosos chefes da máfia estadunidense. Lansky foi responsável por organizar e administrar o dinheiro de várias operações clandestinas ao longo de sua carreira. Ele foi um dos fundadores da máfia organizada moderna, mesmo não sendo um homem feito por não ser italiano. Associado a figuras como Charles Luciano e Benjamin Siegel, com quem cofundou a famosa organização Murder Inc., Lansky, ao contrário de muitos mafiosos que focavam apenas no submundo, também tinha uma grande visão para negócios legítimos, o que o ajudou a multiplicar seu dinheiro de maneira inteligente. Ele se destacou principalmente no jogo ilegal, criando cassinos e operações de jogo em locais como Cuba, Flórida e Las Vegas, o que gerou enormes lucros. Lansky se dedicou ao jogo, estabelecendo também operações na Flórida e Cuba, áreas que geraram uma quantidade impressionante de fortuna. Em 1982, a Forbes o nomeou como um dos 400 mais ricos dos Estados Unidos, com uma fortuna estimada em mais de 300 milhões de dólares. Mas isso não é tudo. Fora de sua vida mafiosa, Lansky também foi envolvido em histórias sobre seus affairs com diversas mulheres, incluindo um suposto relacionamento com uma jovem garçonete enquanto esteve morando em Israel. Apesar de sua fortuna e influência, Lansky foi notório por manter um perfil baixo, evitando a atenção da mídia e das autoridades enquanto aumentava seu império. Por fim, sua riqueza, alianças e inteligência financeira o tornaram uma figura lendária no submundo organizado, com uma fortuna multimilionária que perduraria por décadas. Salve família! E assim terminamos nossa jornada pelos impérios clandestinos de alguns dos mafiosos mais ricos e poderosos do mundo. Histórias de astúcia, traição e uma imensa busca por riqueza e poder que deixaram uma marca indelével tanto no submundo quanto na história. Mas lembre-se, a história não para por aqui. O mundo dos mafiosos ainda esconde muitos segredos e ainda temos muito mais para explorar juntos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. E para não perder nenhum dos próximos conteúdos exclusivos, se torne um membro do canal. Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, como vídeos antecipados, conteúdo extra e muito mais. Tudo para você que quer aprofundar ainda mais no universo do submundo organizado. Clique no botão Seja Membro e faça parte da nossa comunidade. Juntos, vamos desbravar o lado mais obscuro da história e entender o que realmente move essas figuras obscuras. Nos vemos em breve. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!